Por décadas, o mundo acreditou em uma mentira confortável. A mentira de que o dinheiro é apenas papel, de que imprimir não tem consequência e de que os Estados Unidos podem gastar para sempre, sem pagar a conta. Mas existe um detalhe que quase ninguém te conta. Todo esse sistema só funciona enquanto o mundo escolhe financiar os Estados Unidos, enquanto bancos centrais, governos e países inteiros aceitam trocar bens reais por ativos financeiros denominados em dólar. Esse foi o acordo silencioso que sustentou a ordem monetária global. E é exatamente esse acordo que começou a ser questionado quando a China, o maior financiador externo dos Estados Unidos, reduziu sua posição na dívida americana para 688 bilhões de dólares. Isso não foi um ajuste técnico, foi um sinal de que o chamado privilégio exorbitante deixou de ser visto como intocável. Hoje, você vai entender por que os Estados Unidos conseguiram, por décadas, trocar ativos financeiros por riqueza real. Como esse privilégio sustentou o Império Americano por mais de meio século e por que agora os maiores detentores de capital do mundo começam a buscar alternativas antes que a música pare. Se você acha que isso não afeta a sua vida, seu salário ou seu poder de compra, fica comigo até o final, porque quando esse privilégio muda, tudo muda. A expressão privilégio exorbitante não nasceu em um livro acadêmico, nem em um relatório técnico de um banco central. Ele nasceu como uma acusação política. Na década de 60, Valéry Giscard d'Estaing, então ministro das Finanças da França, observava com um crescente desconforto o funcionamento do sistema monetário internacional e percebeu algo que poucos tinham coragem de dizer em voz alta. Os Estados Unidos estavam jogando um jogo diferente do resto do mundo. Um jogo em que as regras beneficiavam estruturalmente um único jogador. Ao cunhar o termo privilégio exorbitant, Giscard se referia ao poder singular dos Estados Unidos de emitir a moeda que organizava todo o sistema global. Não se tratava apenas de influência econômica. Giscard se referia ao poder singular dos Estados Unidos de emitir a moeda que organizava todo o sistema global. Não se tratava apenas de influência econômica, tratava-se de um poder estrutural, silencioso e extremamente eficaz. Naquele período, o sistema monetário internacional ainda estava formalmente ancorado no Acordo de Bretton Woods, criado após a Segunda Guerra Mundial. O dólar era conversível em ouro e as demais moedas estavam atreladas ao dólar. Na teoria, isso criava estabilidade. Na prática, criava assimetria. Enquanto países europeus precisavam equilibrar contas externas, preservar reservas e ajustar déficits, os Estados Unidos podiam emitir a moeda central do sistema. O mundo aceitava esses dólares porque acreditava que no fim da cadeia eles ainda representavam segurança. Esse foi o primeiro estágio do privilégio exorbitante. Mas mesmo antes do colapso formal do padrão ouro, Giscard já percebia a distorção. A França precisava produzir, exportar e se ajustar. Os Estados Unidos não. Eles emitiam a moeda de referência. Isso permitia algo inédito na história econômica: déficits externos sem punição imediata. O privilégio não estava apenas no dólar, mas na confiança sistêmica de que ele sempre seria aceito. Em 1971, quando Richard Nixon suspendeu a conversibilidade do dólar em ouro, muitos acreditavam que o privilégio exorbitante chegaria ao fim. O que poucos entenderam é que, naquele momento, ele não desapareceu, ele se transformou. Le privilège exorbitant, denunciado por Valéry Giscard d'Estaing, ficou muito mais forte. O dólar deixou de ser lastreado em ouro e passou a ser lastreado na própria arquitetura do sistema global. Comércio internacional, mercados financeiros, reservas cambiais e contratos de commodities passaram a girar em torno da moeda americana. O que sustentava o dólar já não era um metal, era a ausência de alternativas viáveis. A partir daí, o privilégio exorbitante assumiu sua forma mais pura. Os Estados Unidos passaram a financiar déficits comerciais e orçamentários, emitindo sua própria moeda. Enquanto países comuns enfrentam desvalorização, fuga de capitais e ajustes dolorosos,
Os déficits americanos geravam demanda financeira. Dólares saíam e retornavam na forma de investimentos. Bancos centrais, fundos soberanos e investidores institucionais compravam título do Tesouro Americano, considerado o ativo mais líquido e seguro do sistema. O déficit virava financiamento barato, e esse mecanismo criou um ciclo único. Os Estados Unidos importavam bens reais, energia, máquinas, produtos industriais e exportavam passivos financeiros. Não era metáfora, era estrutura. Enquanto outros países precisavam gerar superávites para acumular riqueza, os Estados Unidos da América acumulavam riqueza gerando déficits. Esse é o núcleo do privilégio exorbitante. Durante décadas, esse sistema funcionou porque o custo de abandoná-lo era maior do que o custo de sustentá-lo. Mas todo sistema baseado em confiança carrega uma fragilidade central. A confiança não é eterna. Nas últimas décadas, o privilégio passou a ser exercido de forma cada vez mais agressiva. Sanções financeiras, congelamento de reservas e uso do sistema monetário como instrumento geopolítico sinalizaram algo novo ao mundo. A moeda de reserva não era neutra, era condicional. O que Giscard intuía nos anos 60 tornou-se explícito no século XXI. O privilégio exorbitante não era apenas um benefício econômico, era uma alavanca de poder. E todo poder, quando usado em excesso, gera reação. Quando grandes países começam a diversificar reservas, quando ativos reais passam a substituir promessas financeiras, quando o financiamento deixa de ser automático, isso não é coincidência, é transição. O privilégio exorbitante foi o alicerce financeiro americano no pós-guerra. Hoje, ele é também o seu maior ponto de vulnerabilidade. A pergunta não é se esse privilégio será reduzido. A pergunta é quando e a que custo para o sistema global. Porque quando a moeda que organiza o mundo deixa de ser vista como inevitável, todo o edifício começa a balançar. Durante mais de 50 anos, os Estados Unidos viveram uma exceção histórica. Gastaram mais do que produziam, importaram mais do que exportavam e financiaram tudo isso porque o mundo aceitou usar sua moeda como base do sistema. Esse foi o verdadeiro significado do privilégio exorbitante. Mas a história do dinheiro é clara. Nenhum império monetário cai por ataques militares. Eles caem quando perdem a capacidade de se financiar de forma barata. E quando grandes países começam a trocar títulos por ouro, quando a confiança começa a migrar e quando promessas passam a valer menos do que ativos reais, isso não é colapso. Isso é um ajuste histórico. E a pergunta final não é se o sistema vai mudar, é quem vai perceber isso cedo e quem vai acordar tarde demais. Se você quer entender o mundo, como ele funciona, por trás dos discursos e das manchetes, considere se inscrever nesse canal, porque nos próximos anos, entender de economia não vai ser luxo, entender de economia vai ser sobrevivência. Te espero no próximo vídeo.